Os 10 Mandamentos 1º de janeiro de 2018 a 5 de janeiro de 2018. Inscreva-se no nosso canal. Capítulo 115, segunda-feira, 1º de janeiro de 2018. Ramsés vai até Ana desmaiada no chão e grita pelos guardas. Iquene e um oficial entram e o rei pede para chamar Pazer e Nefertari. Junto de Caromá, a rainha não segura a ansiedade para saber se seu plano funcionou quando Iquene chega apressado para avisar sobre o ocorrido. Abigail fica emociona ao ouvir de Zelofeade que Moisés é o Salvador. Em oração, Leila pede perdão por ter se afastado de Deus. Bezalel se aproxima e, em meio à conversa, conta a Leila que decidiu ir morar na vila. Ur pede a Uri que tenha mais paciência com Leila e Bezalel. Ao ouvir as palavras do pai, Uri resolve seguir seus conselhos. Rancorosa, Bina exige que Corá lave a louça e critica o trabalho do marido. Corá se revolta com a postura da mulher e a humilha. Datan chega e com raiva Bina solta um olhar ameaçador para o marido. Enquanto aguarda os tios, Baque pergunta a Auliabe se ele já foi à casa de Senete. O jovem hebreu fica surpreso com o questionamento e, com a ajuda de Débora, tenta explicar de uma forma superficial. Enquanto trabalha, Safira é observada por Apuque que se aproxima da moça na intenção de levá-la para o quarto. De forma seca, Safira recusa a proposta e avisa que está lá apenas para fazer a limpeza. Shibali tenta convencer o amigo a não ir morar na vila, mas Bezalel está certo da decisão. Enutimiri sonha com o retorno de Moisés e acorda ofegante. Ur, que dorme ao lado, desperta com um susto e conforta a princesa. Joquebebe mexe no baú e encontra o manto que foi de Moisés. Anram se aproxima e, emocionados, eles divagam sobre os desígnios de Deus para o filho. Anram vai até a casa de Corá preocupado com o ocorrido. Bina e Corá tentam manter as aparências e fingem emoção com as palavras do tio. Na tentativa de fazer Safira uma dançarina, Armos obriga Karen a se juntar ao plano dele e acusa Safira de roubo. Bezalel conta ao avô sobre a decisão tomada. Ur tenta fazer com que o neto pondere e o jovem fica pensativo. No trabalho da confecção dos cestos, Miriam entoa uma música em hebraico, emocionando Eliseba e Joquebebe que cantam também. Enquanto caminham, Arão fica animado com a proximidade da chegada ao Egito. Na ansiedade de reencontrar a família, eles encontram forças em continuar a caminhada sem descanso. Capítulo 116, terça-feira, 2 de janeiro de 2018. Moisés e Arão observam a cidade diante deles. Ramsés se mostra irritado com a demora na recuperação de Ana. Agindo de forma cínica, Nefertari tenta acalmar o marido, mas Ramsés não está disposto a esperar por mais tempo e desiste da dama. Ainda muito debilitada, Ana recebe os cuidados de Pazer, enquanto Simut e Caromá não escondem a preocupação com o que pode vir a acontecer com a jovem. Uri conversa com o pai sobre como Bezalel está triste. Ur concorda e lembra que o neto ainda mantém um conflito interno. Karen traz uma bela roupa sensual para Safira e tenta convencê-la a aceitar o trabalho. Sem escolha, Safira assente. Joquebebe vai até a casa de Bina e pergunta por notícias de Safira, mas recebe uma resposta rancorosa. Em conversa com Ramsés, Meketri recebe a notícia que Ana adoeceu. Caromá conta a Simut que Ana não quer tomar a mistura com medo de ter que se deitar com o rei. Simut fica preocupado e alerta sobre a gravidade da situação. Enquanto trabalha, Anram passa mal mais uma vez, causando preocupação em Eldad e Zelofeade. Débora serve água a Datan e ouve uma cantada do rapaz. Auliabe assiste irritado e é com Eleazar. Moisés e Arão entram na cidade com os rostos cobertos para não serem reconhecidos antes do tempo. Enquanto caminha, espantado com as obras e estátuas de Ramsés, Moisés esbarra em Yunet e se assusta com o estado dela. Uri desabafa com Leila sobre a tristeza de Bezalel.
Ela finge não saber o motivo para não chatear o marido, mas acaba contando que o filho deseja ir embora do palácio. Thais conta a Judite sobre a saúde de Ana. A dama fica muito preocupada e para acalmá-la Thais promete levar Judite para visitar a filha. Fazer conversa com Nefertari sobre Ana. Ele fica assustado com a falta de compaixão da filha e percebendo que foi longe demais, Nefertari se desculpa. Pepe é consolado por Karoma ao ouvir as humilhações de Amenhotep, que faz questão de demonstrar seu poder. Joquebebe tem uma grande surpresa ao atender a porta e encontrar Moisés. Ela abraça o filho e Miriam também se junta a eles em um emocionado reencontro. Em casa, Eliseba tem a mesma emoção ao ver Arão na porta. Bina se espanta ao ouvir de Corá que Safira está trabalhando na casa de Senete. Enquanto isso, a jovem se prepara para a primeira apresentação como dançarina e não esconde o medo diante da situação. Bezalel conta ao avô que tomou uma decisão e vai deixar o palácio. Anron chega do trabalho junto com os netos e repara na euforia de Miriam e Joquebebe. Moisés aparece e surpreende o pai, que fica emocionado. Capítulo 117, quarta-feira, 3 de janeiro de 2018. Anron e Moisés se abraçam muito emocionados. Arão chega trazendo mais emoção à família. Zelofeade agradece a esposa pela grande mulher que ela é, mas Abigail demonstra tristeza por não poder dar um filho ao marido. Aproveitando a família reunida, Anron relembra os momentos difíceis vividos por eles e pelo povo hebreu, emocionando a todos. Apesar da escolha de Bezalel, Ur se mostra orgulhoso com a decisão do neto e avisa que será necessário cuidado ao falar com o rei antes de deixar o palácio. Bina tenta impedir Corá de sair de casa e é humilhada pelo marido, que já não se intimida mais com as ameaças dela. Baque tenta mais uma vez saber o que acontece na casa de Senete, mas Débora e Auliabe conversam. Em sua primeira apresentação, Safira atrai todos os olhares da casa. Karen fica enciumada por nunca ter visto uma reação assim. Karoma tenta animar o filho, que ainda está triste com as palavras de Amenhotep. Ela explica que o menino precisa ser forte diante dos insultos do príncipe. Bezalel interrompe a briga dos pais e fala para Uri que agora precisa seguir o caminho que acha certo. Leila se emociona com as palavras, mas Uri não aceita a decisão do filho. Bezalel sai decepcionado com a falta de apoio do pai. Corá tenta entrar na casa de Senete e é barrado por um segurança. Armos se aproxima e não permite a entrada do chefe dos escravos por não dar digno para o ambiente. Meketri avisa que precisa sair para visitar um fornecedor, mas Thais o seduz para convencê-lo a ficar em casa. Shibali fica encantado ao ver Ana dormindo e toca no corpo da moça. Ela acorda e eles iniciam uma conversa amiga, apesar do interesse a mais do rapaz. Apaixonados, Ramsés e Nefertari falam do triângulo amoroso do passado. O rei confessa sentir falta de Moisés, mas ela fica incomodada quando o marido brinca com um possível novo amor na vida do hebreu. Na casa de Joquebebe, a família canta e dança reunida. Anron aproveita o momento e chama Arão e Moisés para conversar no quarto e abençoa os filhos. Armos tenta convencer Safira a receber seu primeiro cliente. Diante da recusa da jovem, ele se mostra compreensivo, mas Apuque, Jairo e os demais frequentadores lamentam. Interessado em conhecer melhor o tio, Oséias inicia uma conversa com Moisés e se mostra disponível em ajudar no que for preciso. Antes de dormir, Joquebebe e Anron conversam emocionados sobre o dia especial. Ao acordar, Joquebebe faz um afago no marido e percebe algo estranho. Anron não acorda. Miriam, Moisés e Oséias se assustam com o grito vindo do quarto e levam um choque ao perceber que Anron está morto. O patriarca é sepultado sob uma forte emoção. Bina reage surpresa ao ver Arão. O escravo hebreu faz um discurso que emociona a todos.
Ele fala sobre os motivos de sua fuga do Egito e revela que Moisés está ali. De imediato, Moisés não é reconhecido, até que uma voz grita o nome do príncipe hebreu. Moisés olha para o povo e fala que Deus o enviou para libertar os hebreus da escravidão. Espantados, os presentes se comovem com a fé de Moisés. Capítulo 118 Quinta-feira, 4 de janeiro de 2018 Diante dos hebreus que prestam as últimas homenagens a Amram, Moisés conta para todos sobre a sua verdadeira origem e revela a seu povo o chamado de Deus. Corá intervém no discurso de Moisés e diz não acreditar que ele é o libertador dos hebreus. Arão convoca os anciãos e os demais hebreus para explicar como tudo aconteceu. Bezalel decide deixar o palácio e deixa Leila emocionada. Ela diz que sente orgulho do filho e que gostaria de partir com ele, mas que precisa fazer companhia para o marido. Tais e Judite vão até o palácio para visitar Ana, que permanece muito fraca. Bezalel se despede de Uri e o deixa contrariado com a sua decisão de sair do palácio. Os hebreus voltam para o trabalho e Apuque fica enfurecido com a demora dos escravos. Nadab enfrenta Apuque ao ouvir o feitor desdenhar Amram. Outros escravos se juntam a Nadab e formam uma parede humana deixando claro que estão preparados para tudo. Pazer conversa com Ana e diz que ela deve tomar a medicação, ou poderá morrer. Ana aceita a fórmula do sacerdote e o deixa aliviado. Ana implora para a mãe tirá-la do palácio. Bezalel pede permissão a Ramsés para deixar o palácio e deixa o faraó contrariado. Karen, no entanto, fala que Armos é um homem perigoso e que é capaz de tudo para proteger seu investimento. Apuque fala para Jairo que a irmã dele está muito doente e Oséias ouve a conversa, ficando preocupado. Eliseba e Inês se mostram preocupadas com a reação de Apuque e Ramsés ao saber da volta de Moisés e Arão ao Egito. Cínica, Nefertari diz a Tais que, se é da vontade de Ana, a dama pode deixar o palácio. Shibali não esconde a tristeza ao saber que Ana deixará o palácio. Bezalel vai até a casa de Abigail e pede abrigo deixando a tia e Débora felizes com a decisão do rapaz. Tais diz para Ana que quer que ela volte a trabalhar para ela deixando a moça contente. Nefertari comemora a saída de Ana do palácio. Zelofeade conta a Bezalel que Moisés voltou para libertar os hebreus e deixa o rapaz radiante. Os hebreus se reúnem para ouvir as palavras de Moisés a Arão que se colocam diante do povo. Arão conta aos hebreus sobre a sarça ardente e muitos ficam desconfiados, entre eles Corá, Datan e Abiram. Outros hebreus, no entanto, ficam maravilhados com as palavras dos irmãos. Para provar que diz a verdade, Moisés joga seu cajado no chão que se transforma em serpente deixando todos maravilhados. Capítulo 119, sexta-feira, 5 de janeiro de 2018 O povo fica abismado com o sinal de Deus. Moisés vai até a cobra e a pega pela cauda e a serpente novamente se transforma em cajado. Todos ficam maravilhados com exceção de Corá e Abiram. Para provar que é o libertador dos escravos, Moisés leva uma de suas mãos ao peito e ao tirá-la, está com lepra. O povo se assusta e Moisés coloca a mão novamente em seu peito e a mão retorna sadia. Nadab e Abiram vão até o Nilo pegar água para mais uma prova sobre a veracidade das palavras de Moisés. Uri não consegue esconder a frustração por Bezalel deixar a família e o palácio. Ana confessa para Judite que não se deitou com Ramsés por amor a Oséias. Judite aconselha a filha a ficar longe do hebreu. Nadab entrega o jarro de água do Nilo para Moisés que despeja na terra e a água se transforma em sangue. Os hebreus começam a dizer palavras de louvor a Deus e agradecer por ter enviado o libertador. Todos voltam para suas casas e comentam sobre os milagres que presenciarão. Corá se mostra resistente aos ideais de Moisés e diz que o faraó ficará furioso ao descobrir as intenções do hebreu.
Karen se recusa a dançar na casa de Senete e Armos a ameaça. Moisés diz para Joquebebe e Miriam que não será fácil convencer Ramsés a libertar os escravos. Oséias se mostra preocupado com a saúde de Ana. Contrariada, Safira dança no palco da casa de Senete e atrai olhares dos frequentadores, entre eles Jairo, Apuque e Mequetre. Uri ignora Leila e não se importa com o sofrimento da mulher. Karen fica com ciúmes ao perceber o interesse de Mequetre por Safira. Aholiabe percebe o interesse de Bezalel por Débora e o provoca. Bezalel e Débora ficam um tempo a sós e não conseguem esconder a forte atração que sentem um pelo outro. Miriam diz para Oséias que irá procurar notícias de Ana. Ramsés conta a Pazer sobre os sonhos que teve na noite anterior. Pazer diz que irá procurar o significado dos pesadelos e deixa Ramsés angustiado. Bezalel diz a Débora que pretende ser um hebreu como todos os outros. Safira percebe que Karen está chateada e tenta uma aproximação. Armos diz para Karen não tentar atrapalhar um possível contato entre Mequetre e Safira. Miriam vai até a casa de Judite e se surpreende ao ver Ana. Abiram e Datan tentam convencer Corá a contar para Apuque sobre a volta de Moisés e Arão. Os irmãos vão até o palácio. Ikene faz a guarda do palácio e fica estarrecido com a presença de Moisés em sua frente. Corá decide falar com Apuque, mas em troca da informação pede que o feitor o ajude a entrar na casa de Senete. Apuque fica chocado com as informações passadas por Corá. Ikene diz para Ramsés e Nefertari que Moisés está de volta.